Olá, meus amados irmãos, vamos estar dando início a mais uma aula do Seminário de Autoridade Espiritual, ainda no capítulo número 3, continuação do assunto que nós tivemos na aula passada. Estamos agora no tópico número 4, que diz a seguinte palavra: o traje de Arão e Miriam. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? Que o Senhor viu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirigiram-nos à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor Deus desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, e ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele, não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada de 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Livro de Números, capítulo número 12, de 1 ao 15. Então nós estamos vendo aqui que falar contra a autoridade representativa provoca a ira divina. Arão e Miriam eram os irmãos mais velhos de Moisés. Portanto, em casa, Moisés deveria se sujeitar à autoridade deles. Mas na vocação e no trabalho de Deus, eles deveriam se sujeitar às autoridades de Moisés. É aquela coisa, meu irmão. Muitas das vezes, a gente observa que as pessoas não saibam, né? Separar isso. Por quê? Muitas das vezes você em casa, o seu esposo ou a sua esposa, ela exerce uma função ministerial. E na sua casa, vocês têm as direção das lideranças já constituída no seu lar. Porém, se um de vocês tem a função eclesiástica e dentro do âmbito da igreja, todos devem estar debaixo da autoridade eclesiástica desse irmão, de acordo com o plano e a vontade do Senhor. Mas na sua casa você está debaixo da autoridade daquela pessoa que está acima de você. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram, né? Aquela questão que às vezes a liberdade que temos dentro de casa, às vezes um irmão, um pai, uma mãe, né? E às vezes a gente acaba achando que por termos a mesma liberdade dentro de casa, podemos ter o mesmo direito que o outro exerce uma autoridade. E a gente vê que a palavra do Senhor aqui diz assim no estudo, que palavras rebeldes sobem ao céu e são ouvidas por Deus. Quando Arão e Miriam pecaram contra Moisés, pecaram contra Deus, que se encontrava em Moisés. A ira do Senhor acendeu-se contra eles. Sempre que um homem toca a autoridade delegada por Deus, ele toca o próprio Deus que se encontra nessa pessoa. Pecar contra a autoridade delegada é pecar contra Deus. Lembra que nós falamos da gente estarmos ligados, juntos, né? Não tem como estar separado.
a gente vê uma coisa muito interessante, que às vezes a gente pensa que a pessoa que exerce uma autoridade, ela está separada de Deus, ela não está. Ela está muito junta com Deus, é a palavra inerente, né? Aquela coisa que nós estamos ligados, estamos íntimos com Deus. E quando você peca contra a autoridade delegada, você está pecando contra o próprio Deus. Então cuidado, meu irmão. Você achar que você pode falar qualquer coisa com o seu líder, achar que você pode fazer o que você faz, o que você pensa contra o seu líder. Não tem como. Ele exerce uma autoridade delegada por Deus. A autoridade é escolhida, a autoridade é escolha divina, não mérito humano. Deus convocou os três a comparecer à tenda do encontro. Arão e Miriam foram sem nenhuma hesitação, porque pensavam que Deus estaria do lado deles e também porque tinham muito a dizer a Deus, uma vez que Moisés ia se casar com a mulher etíope, causara todos aqueles problemas na família. Mas Deus proclamou que Moisés era seu servo fiel em toda a sua casa. Falar contra seu servo, autoridade espiritual, não é algo que se obtém por esforço. Ela é concedida por Deus a quem quer que ele escolha. Como o espiritual difere do natural. Deus é a autoridade. É preciso tomar cuidado para que não se cometa ofensa. Qualquer um que falasse contra Moisés, falava contra o escolhido de Deus. Não desprezamos jamais os vasos escolhidos de Deus. Então, muito cuidado, irmão. Quem escolheu essa pessoa para estar assumindo uma liderança foi o próprio Deus. Então, não despreze qualquer que seja essa pessoa que está exercendo uma autoridade sobre a sua vida. Pode ser um obreiro, lá na portaria, que às vezes você chega na igreja e não dá nem a paz do Senhor. Entra, sai e não fala nem com o obreiro na portaria. Não se reporta àquela pessoa. E quando esse obreiro vai falar com você, você não dá crédito, você despreza, muitas das vezes, a autoridade de um obreiro que tem naquele dia, naquela escala, para ajudar na coordenação do culto, e você muitas das vezes não está nem aí, despreza. E quem é você? Não, esse irmão, essa irmã tem uma autoridade de Deus para aquela função. Então respeita, irmão, né? Porque ele é um escolhido, ela é uma escolhida de Deus. Cuidado, porque você já está pecando já na entrada da igreja, quando você não respeita, quando você despreza um obreiro lá do estacionamento, aquele obreiro que fica lá no banheiro dizendo, agora não, peraí, olha aí, espera um pouquinho, e agora não pode ficar aqui em cima, desce, e você continua ali em cima, sabe aquela coisa que a pessoa, qual o problema? Aí você ignora. Quando você está ignorando um obreiro, quando ele diz para você, irmão, não pode ficar aqui em cima na hora do culto, vai começar a palavra, não pode ficar subindo e descendo, e você simplesmente ignora. O que é isso, pastor? Isso, você está desprezando os vasos escolhidos por Deus. E você está indo contra o próprio Deus. Então, se você não respeita, se você não tem um zelo, um amor pelo obreiro, imagina um diácono, imagina um pastor. Imagina, você já está cometendo erro já logo no início. A rebeldia manifestou-se na lepra. Por que muitos estão doentes espiritualmente? Por que muitos estão atrofiados na fé, atrofiados na sua vida sentimental, atrofiados em todo sentido, em todas as áreas da sua vida? Por quê? Porque existe uma lepra espiritual na vida dessa pessoa. A ira do Senhor acendeu-se contra eles e a nuvem se afastou da tenda. A presença de Deus desapareceu e imediatamente Miriam ficou branca de lepra. A gente observa que, em consequência disso, a viagem da tenda foi atrasada em 7 dias. O que é isso, pastor? É verdade. Quando você observa que uma pessoa ela não está de acordo, né? Ela está ali em rebeldia, o ensaio não funciona, né? Aquela música que tem que ensaiar não dá certo, as pessoas não vão nos ensaios, a obra atrasa, né? Às vezes a gente tem um propósito para um alvo dentro de um período ali daquele projeto, um congresso, parece que não dá certo, tem que adiar, as coisas ficam travadas, sabe por quê? Porque tem uma pessoa que, como Miriam,
né? A gente observa ali que a lepra que pegou em Miriam atrasou completamente aquela caminhada, e isso atrasou 7 dias, né? Aquele povo estarem caminhando em direção à terra prometida. Então, meu amado, cuidado, porque essas atitudes atrapalham, retardam a obra de Deus, e você está sendo a pessoa que está sendo muitas das vezes usada para atrasar essa obra, entendeu? Não seja você essa pessoa. E a gente observa também que sempre que há rebeldia e ofensa entre nós, perdemos o contato, olha bem, perdemos o contato com Deus. Perdemos o contato com Deus. E a tenda terrena torna-se irremovível. A coluna de nuvem divina não descerá até que as palavras ofensivas sejam esclarecidas. Olha só, cuidado, preste atenção nesse assunto aqui. Isso será pergunta para esta aula, né? Observe bem. A pessoa que comete uma ofensa contra uma autoridade, nós devemos deixar isso de lado, fazer de conta que não tem nada a ver, ou é necessário retratar os danos? Essa é uma pergunta. Então você vai anotar essa pergunta e nós estaremos falando dessa pergunta na aula seguinte, tá? Na videoconferência com os irmãos. Então anotem essa pergunta aí. Então de ver que muitas das vezes a pessoa ela sai de um departamento, ela está chateada com o líder, está aborrecida, ela simplesmente sai, não vou mais participar, ela sai do grupo. Viu aquela pessoa que sai do grupo do nada, ficou chateada porque alguém chamou a atenção dela, porque ela botou alguma coisa, porque ela fez um comentário, a pessoa sai do grupo, e aí ela quer voltar como se nada tivesse acontecido, ela não, se esclarece dos fatos que levou a ela tomar aquela atitude. Ela pediu para sair, ela pediu para se afastar, ela não aceitou uma correção. Aí depois ela vai voltando devagarzinho, como se nada tivesse acontecido. Não é assim, não é dessa maneira. A pessoa precisa esclarecer os fatos, ela precisa se retratar com o líder, ela precisa pedir perdão, ela precisa estar limpa, para que ela possa continuar naquela missão. Como a Débora mesmo fala, o obediente, o desobediente muitas das vezes não é um rebelde, desde que ele se retrata com a liderança, desde que ele tem um espírito humilde, desde que ele se arrependa, desde que ele chega, me perdoa, eu errei, falei grosseiramente com o Senhor, não foi desse jeito que eu queria falar, não é dessa maneira que eu tinha que agir, eu saí do grupo, não é isso que eu tinha que fazer, me perdoa, não tem como o Senhor me colocar novamente, prometo que eu não vou cometer os mesmos erros, não vou repetir as minhas falhas, e se eu tiver que pedir ajuda do Senhor, se eu possa me ajudar, isso está se esclarecendo, isso está sendo uma pessoa humilde, porque quem é o rebelde não é humilde, mas quem é submisso à autoridade, quem é servo de Deus, ele é uma pessoa humilde, ele se retrata, ele é uma pessoa tratável, ele deixa ser tratado, ele deixa ser discipulado, mas o rebelde não. O rebelde ele não aceita a correção, ele acha que a pessoa tem que fazer de conta que não está nada demais, uma palhaçada, está arrumando problema com tudo, não. Uma ofensa contra uma autoridade, essa ofensa tem que ser esclarecida. E se essa questão de autoridade não for resolvida, tudo o mais se tornará vazio e inútil. Aquela pessoa vai estar lá, mas torna vazio e inútil, não vai crescer, não vai prosperar. A injúria é prova de que há um espírito rebelde na pessoa. É o germe da rebeldia. Olha bem a palavra injúria. Injúria. Veja bem. Então, muitas das vezes a pessoa, ela acha que pode agir dessa forma. O que é uma pessoa que pratica injúria, meu irmão? É aquele que é injusto, que é o contrário ao direito. Então, a pessoa ela não é justa, Ela é uma pessoa que age só ao seu favor, só pensa nela. Então, muito cuidado. Miriam estava agindo por causa própria.
seus interesses, né? E aí acabou cometendo um pecado contra a autoridade. 5. A rebelião de Corã, Datã e Abirão. Vamos ver. A rebelião coletiva, né? A gente vê uma rebelião coletiva. Um exemplo de rebelião coletiva encontra-se no capítulo 16 de Números. Corã e seus companheiros pertenciam aos levitas, portanto representavam os que prestavam cultos espirituais. Por outro lado, Datã e Abirão eram filhos de Ruben e, portanto, representavam os líderes. Todos eles, junto com os 250 líderes da congregação, resolveram rebelar-se contra Moisés e Arão. Atacaram arbitrariamente os dois, dizendo: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Eles foram desrespeitosos para com Moisés e Arão. Talvez fossem bastante honestos no que disseram, mas falharam em ver a autoridade do Senhor. Consideraram o assunto um problema pessoal, como se não houvesse autoridade entre o povo de Deus. Em seu ataque não fizeram menção ao relacionamento entre Moisés e Deus, nem ao mandamento de Deus. Não obstante, mesmo debaixo dessas sérias acusações, Moisés não se zangou, nem perdeu o controle. Simplesmente prostrou-se diante do Senhor, por saber que a autoridade pertence ao Senhor. Não usou de nenhuma autoridade, nem fez nada por si mesmo. Então a gente observa aqui algo interessante também. Conselho para aqueles que exercem autoridade. A pessoa que exerce autoridade tem que ter o controle das suas emoções. Ele não pode perder o controle. Ele não pode agir por impulso da sua carne. Mesmo que ele esteja irado, a Bíblia mesmo nos diz: irai-vos, mas não pequeis. Ele tem que controlar. Ele tem que ter os frutos do Espírito. Um líder que não tem os frutos do Espírito, ele não vai exercer uma autoridade com zelo, com exemplo. Ele vai estar em tempo cometendo falhas. E isso levará, a ele a sérios problemas com os seus liderados. Então, a gente observa que Moisés, ele tinha um controle, ele tinha um domínio próprio. Isso é muito importante, isso é uma das qualidades de uma liderança eficaz. Ele não perdeu o controle. Então, meu irmão, uma das coisas que eu tenho colocado em prática, tenho sempre ensinado: não perca o controle. Não haja pelos impulsos, não penalize ninguém, não exclua ninguém, Aquela coisa, se tiver que penalizar, haverá disciplina, mas não com rigor, não sendo com uma imposição da sua liderança, porque você manda, porque tem que ser do seu jeito, não. Tente de todos os meios mostrar aos seus liderados que a atitude que ele fez levará a ele as suas próprias consequências, pois aquilo que o homem planta, ele há de colher. E nós, liderança, você que exerce uma liderança, é um obreiro, é um diácono, é um presbítero, é um pastor, é um líder de departamento, controle suas emoções. Quando você recebe uma autoridade delegada, meu irmão, controle as suas emoções. Não deixe que as suas emoções saiam do controle, porque quando elas saem do controle, elas determinarão quem você é realmente. Então, se você não controla as suas emoções, certamente você está tendo grande dificuldade em exercer a sua liderança. Então, vamos observar aqui que Deus eliminou a rebeldia no meio do seu povo. Então, uma coisa interessante, meu irmão. A essa altura, a ira de Moisés despertou. Em lugar de falar com eles, orou a Deus. Quantas vezes a rebeldia do homem forçou a mão do juízo de Deus? 10 vezes os israelitas provocaram Deus e 5 vezes deixaram de crer nele. E Deus se conteve e lhes perdoou. Mas em virtude dessa rebeldia, Deus resolveu julgar. Deus disse: afaste-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Versículo 21. Ele extirparia a rebeldia do meio do seu povo. Mas Moisés e Arão caíram com o rosto em terra e oraram: ó Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Deus atendeu as orações de Deus, mas julgou Corá e seu grupo. A autoridade estabelecida por Deus era a pessoa a quem Israel tinha de ouvir. Até Deus testificou diante dos israelitas que também aceitaria as palavras de Moisés.
As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas um espírito rebelde abre essas portas. Um dos motivos pela qual a igreja às vezes não prevalece é a presença da rebeldia. A terra não abrirá sua boca se não houver um espírito rebelde. Todos os pecados libertam o poder da morte, mas o pecado e a rebeldia aí é o principal. Só os obedientes podem fechar as portas do inferno e produzir vida. Meu amado, minha irmã, que esse estudo de hoje possamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Só os obedientes podem fechar as portas do inferno e produzir vida. Então, irmão, não permita que as suas atitudes venham abrir as portas do inferno, né? Mas nós, os obedientes, sempre estaremos fechando a porta do inferno, porque o inimigo vai estar sempre se levantando, mas nós estaremos como Moisés, né? Orando, intercedendo, clamando ao Senhor. Nunca perca o controle, porque quem te deu autoridade foi Deus. Deus é que te colocou você para estar nesse lugar pela qual você assumiu. Não deixe de estar sendo zeloso com aquilo que Deus te confiou. Cuidado, porque muitos dos rebeldes irão vir e provocar as suas emoções. É nesse momento que você está sendo passado por um teste. Você que é obreiro, muitas das vezes, né, um irmão que entra, fala rapidamente com você, não ouve, né, talvez uma ordem, você fica ali chateado. Meu irmão, controle as suas emoções. Não perca as suas emoções, porque o inimigo, ele quer isso. Ele quer que você perca o controle. Ele quer que você saia da graça. Ele quer que você abandone o seu cargo, que você deixe de exercer o seu ministério que Deus te colocou, Deus te delegou. Então, meu irmão, faça como a palavra, esse estudo está dizendo, só os obedientes podem fechar as portas do inferno. Não permita que o inimigo venha destruir, venha aniquilar completamente o seu chamado. Continue firme, né? Seja constante, sabendo que tudo aquilo que nós estamos fazendo no Senhor, para o Senhor, não é em vão. Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está contemplando o teu esforço, a sua dedicação, e com certeza, irmão, continue firme e tendo fé que Deus sempre estará lhe dando vitória. Muito obrigado a todos, vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe para mais desse estudo de hoje, amém? Pai amado, muito obrigado, Deus, por esta noite, por esse dia. Sei que hora meu irmão está assistindo esse seminário, mas que nesse exato momento, onde quer que ele esteja, Senhor, que essa palavra que foi ensinada hoje, essa porção desse ensino, Senhor, possa, Deus, trazer, Deus, enriquecimento, possa trazer, Deus, um crescimento na tua vida cristã, e que cada irmão que tem exercido a sua autoridade possa ser zeloso para com ela, e que eles tenham controle das suas emoções. Esta é uma aula que nós estamos falando do controle das nossas emoções, porque muitas das vezes os nossos liderados irão ser como um instrumento de Deus para Deus provar, para Deus ver qual é a nossa atitude, como nós estamos agindo com as nossas lideranças, com a nossa liderança e com as nossas emoções. Então, nesse momento, eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada irmão, cada irmã que tem exercido uma autoridade, e que Deus possa estar guardando, Deus, de todo o mal. E assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus amados irmãos, e até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.